Florence Scovel Shinn. Ela tinha um ritual, um segredo guardado a 7 chaves. Toda noite, segundos antes de fechar os olhos e mergulhar no sono, ela pronunciava 3 vezes a mesma frase. Não era uma oração longa e elaborada. Não era uma meditação complexa. Eram poucas palavras, mas repetidas com convicção. 3 vezes, num momento muito específico. E no dia seguinte, inacreditavelmente, algo sempre acontecia. Coincidência? Seria mera sorte. Após 40 anos de prática constante, Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava fervorosamente na lei espiritual, em princípios universais que regem a nossa existência. Você vai descobrir neste vídeo qual era essa frase mágica. Por que 3 vezes e não 2 ou 5? Por que exatamente antes de dormir e não em qualquer outro momento do dia? E o mais importante, como o seu subconsciente trabalha incessantemente durante a noite para materializar, para trazer à realidade tudo aquilo que você programa nele. Mas antes de revelarmos esse segredo, responda com sinceridade. Você dorme preocupado? A sua última consciência antes de adormecer? É uma lista infinita de problemas, medos paralisantes do dia seguinte, angústias não resolvidas que te corroem por dentro? Se a sua resposta foi sim, prepare-se, porque você está programando pesadelos. Literalmente. Não apenas aqueles pesadelos de terror que te assombram durante a noite, mas os pesadelos acordados. Aqueles dias difíceis, repletos de desafios e obstáculos, que parecem surgir do nada. Mas, acredite, eles não surgem do nada. Eles são o resultado direto da sua programação noturna. Florence descobriu isso trabalhando incansavelmente com centenas de clientes. Ela percebeu um padrão claro. As pessoas que dormiam com medo invariavelmente acordavam com problemas. E, por outro lado, as pessoas que adormeciam com um decreto, com uma afirmação positiva, acordavam com soluções. Não era mágica. Era simplesmente a dinâmica interior. A mecânica da mente em ação. Eu vou te explicar a ciência por trás disso, antes de finalmente revelar a técnica secreta de Florence. O seu cérebro opera em ondas diferentes, dependendo do seu estado de consciência. Quando você está acordado e ativo, predominam as ondas beta. Quando você está relaxado, em um estado de calma e serenidade, entram em cena as ondas alfa. Quando você está prestes a dormir ou acabou de acordar, as ondas teta assumem o controle. E, finalmente, quando você está em sono profundo, o reino das ondas delta, o momento teta, é crucial. É a janela mágica, a ponte entre o consciente e o inconsciente. A porta está aberta, escancarada. Tudo o que você coloca ali entra diretamente no seu subconsciente, sem passar pelo filtro crítico da mente consciente. Durante o dia, a sua mente consciente está sempre ali, filtrando tudo. Você afirma com convicção: eu sou próspero. E a mente consciente, cética e desconfiada, questiona implacavelmente: próspero? Ah, é? Dá uma olhada na sua conta bancária. Isso não é prosperidade. E, dessa forma, o seu decreto, a sua afirmação, é enfraquecido pelo ceticismo interno, pela dúvida incessante. Mas no momento teta, a história é completamente diferente. O filtro está desligado. A mente consciente está se recolhendo, se preparando para o sono reparador. E o subconsciente, faminto por informações, está totalmente receptivo, aberto a novas programações. Tudo o que você disser ali
vai direto para a programação profunda, sem questionamento, sem resistência alguma. Florence não conhecia a neurociência moderna. Não tinha acesso aos avanços tecnológicos de hoje. Mas ela observou esse fenômeno empiricamente, através da experiência e da prática. Ela chamava esse momento de a hora da semeadura. Dizia que, antes de dormir, era como plantar em terra fértil, recém-arada. A semente entra com facilidade e germina rapidamente, florescendo em abundância. Por isso, ela escolheu esse momento estratégico para o seu ritual mais poderoso. Agora, a grande questão: por que 3 vezes? Florence explicava essa escolha usando uma analogia simples e eficaz, a do prego. Para fixar um prego na parede, você não dá apenas uma martelada e espera que ele fique firme e seguro. Você dá várias marteladas, cada uma mais profunda e assertiva. 3 marteladas, no mínimo, garantem que o prego penetrou fundo o suficiente para suportar o peso desejado. Da mesma forma, repetir o decreto 3 vezes garante a penetração profunda no subconsciente. Uma vez, pode ser ignorado. Passar despercebido, 2 vezes. Chama-te a atenção. Desperta o interesse. 3 vezes. Fixa. Sela o compromisso. Mas, atenção, não se trata apenas de uma repetição mecânica, sem sentido. Cada uma das 3 vezes tem uma função específica, um propósito bem definido. Primeira vez. Atenção! Você está dizendo ao seu subconsciente: preste atenção, eu vou te dar uma instrução muito importante. Segunda vez. Confirmação. Você está reforçando a mensagem. É isso mesmo, não estou brincando. Leve a sério. Terceira vez. Selamento. Você está finalizando o processo. Está feito. Agora, pode processar durante a noite. Florence comparava com a assinatura de um contrato. A primeira assinatura é a proposta. A segunda assinatura é a aceitação. E a terceira assinatura é a testemunha. 3 assinaturas tornam o contrato válido e executável. Agora, eu vou revelar o decreto secreto que Florence usava. Mas, antes disso, eu preciso te explicar uma coisa fundamental, de extrema importância. O decreto noturno não pode ser um pedido. Não pode ter um tom de súplica, de mendicância. Tem que ser uma afirmação, uma declaração de algo que já foi realizado, que já é realidade. Porque o seu subconsciente não entende o futuro. Ele só processa o presente, o agora. Se você disser, eu vou ser próspero amanhã, o subconsciente entende, vai ser. Sempre vai ser. Nunca é. E o amanhã nunca chega. Porque sempre é hoje. Mas, se você disser, eu sou próspero agora, o subconsciente entende sou e começa a criar, a atrair circunstâncias que confirmem essa identidade, essa nova realidade. Ele trabalha incansavelmente para tornar a sua vida compatível com a sua programação profunda. Por isso, o decreto de Florence era sempre no presente, sempre afirmativo, sempre como se já tivesse acontecido. O decreto era: infinita inteligência me revela o caminho perfeito. Eu agradeço pela manifestação que já está em curso. Vamos destrinchar, analisar cada parte desse decreto poderoso. Infinita inteligência. Florence usava esse termo para se referir a Deus, ao universo, à fonte, à força maior, à energia cósmica, à divindade, como você preferir chamar. Ela evitava nomes específicos, para não limitar a mente a um conceito religioso particular. Infinita inteligência é um conceito universal. Algo maior que você, que sabe muito mais que você. Me revela.
Você não está pedindo para criar algo do zero. Você está pedindo para revelar algo que já existe. Florence acreditava que tudo o que você precisa já existe no plano espiritual. Só precisa ser revelado no plano material. É uma diferença sutil, mas crucial. Você não está implorando por algo inexistente. Você está solicitando acesso ao que já é seu, por direito divino. O caminho perfeito. Você não está especificando como. Você está delegando essa tarefa para uma inteligência superior. O caminho perfeito pode vir de formas que você nunca imaginaria. Se você especificar, o dinheiro vai cair do céu. Você limita as possibilidades. Mas, se você pedir o caminho perfeito, você abre as portas para oportunidades infinitas. Eu agradeço. Gratidão no presente. Você está agradecendo antes de ver. Isso é fé ativa. Fé que age antes da evidência. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você emite a frequência de quem já recebeu. E o universo, como um espelho fiel, reflete essa frequência de volta para você. Pela manifestação que já está em curso. Não que vai estar, mas que já está. Você está afirmando com convicção que o processo começou, que forças invisíveis já estão trabalhando incansavelmente a seu favor, que o amanhã vai ser diferente, porque hoje à noite você plantou a semente da transformação. Esse decreto, repetido 3 vezes antes de dormir, era o que Florence chamava de programação noturna. Ela fazia isso há décadas e ensinava para todos que a procuravam em busca de ajuda. Agora, eu vou te contar um caso específico, um exemplo real, que ilustra perfeitamente o poder transformador dessa prática. 1926, um homem chamado Ricardo veio até Florence desesperado. Ele tinha perdido o emprego, estava com o aluguel atrasado e sua família passando por necessidades. Ele tinha tentado de tudo, mas nada funcionava. Ele estava à beira da desistência. Florence o ouviu atentamente, com compaixão e empatia. E então perguntou: "Você está tentando de tudo durante o dia, mas o que você faz antes de dormir?" Ricardo pensou por um instante e respondeu: "Eu fico acordado, preocupado. Fico pensando em tudo o que pode dar errado amanhã. Às vezes, choro de medo. E aí, eventualmente, durmo exausto, completamente esgotado." Florence explicou: "Você está plantando medo toda noite e, inevitavelmente, colhendo problemas todo dia. Vamos inverter isso." E então, ela ensinou a Ricardo o seu decreto noturno. Florence Scovel Shinn, ela guardava um segredo, um ritual sagrado, algo que repetia todas as noites, segundos antes de se entregar ao sono profundo. Eram poucas palavras, mas carregadas de uma intenção poderosa. Uma frase repetida 3 vezes. Um mantra pessoal, sussurrado na quietude da noite. E de forma inacreditável, no dia seguinte, algo sempre acontecia. Seria mera sincronicidade? Após 40 anos? Florence não acreditava em coincidências. Para ela, era o princípio universal em ação. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir qual era essa frase, o porquê de repeti-la 3 vezes, e não 2 ou 5, o motivo de proferi-la antes de dormir e não em outro momento do dia, e principalmente como seu inconsciente trabalha incansavelmente durante a noite para materializar aquilo que você programa nele, o poder da intenção, turbinado pelo sono reparador. O tom será inspirador, mas com uma pitada de desafio, desafiando você a rever seus hábitos noturnos, a repensar a forma como se entrega ao sono
e a assumir o controle do seu inconsciente. Uma jornada de autodescoberta, rumo a uma vida mais plena e abundante. Infinita inteligência me revela o caminho perfeito. Eu agradeço pela manifestação que já está em curso. 3 vezes antes de dormir, sem exceção. Mesmo quando o medo parecer maior. Principalmente quando o medo parecer maior. Ricardo. Resistiu no início. Como vou agradecer se estou quebrado? Como vou afirmar caminho perfeito se só vejo becos sem saída? Florence respondeu. Justamente por isso. Você não faz quando é fácil. Faz quando é difícil. É aí que a fé se prova real. Qualquer um agradece quando está prosperando. O mestre agradece quando está no vale. E por isso, sai do vale mais rápido. Ricardo decidiu tentar. Tinha o que perder? Na primeira noite foi difícil. Ele repetiu o decreto 3 vezes, mas a mente gritava. Mentira! Você está quebrado! Ele ignorou e dormiu. Na segunda noite, um pouco mais fácil. O grito interno estava mais baixo. Na terceira noite, ele começou a sentir algo diferente. Uma paz estranha. Como se, no fundo, soubesse que algo estava se movendo. Na quinta noite, ele sonhou com uma porta se abrindo. Não sabia o que significava. Mas acordou com uma sensação boa no 7º dia. Ricardo estava andando pela rua quando encontrou um antigo colega de trabalho. Conversaram sobre a vida. O colega mencionou que a empresa dele estava contratando. Mas era uma vaga diferente do que Ricardo fazia. Algo novo. Ricardo normalmente recusaria por medo da mudança. Mas naquele momento, ele lembrou do decreto. Caminho perfeito. E pensou. Talvez o caminho perfeito não seja o que eu conheço. Talvez seja exatamente o diferente. Ele se candidatou. Foi contratado. O salário era maior que o anterior. A função era melhor. E abriu portas para uma carreira que ele nunca teria imaginado. Ricardo voltou para Florence emocionado. Como você sabia? Florence respondeu. Eu não sabia nada. A infinita inteligência sabia. Você só precisava abrir o canal de comunicação. E o canal se abre quando a mente consciente dorme e o inconsciente trabalha. Esse é o segredo. Durante o dia, sua mente consciente atrapalha. Ela tem dúvidas, medos, ceticismos. Ela questiona cada decreto. Ela sabota cada afirmação. Mas durante a noite, a mente consciente está fora do caminho. O inconsciente tem acesso direto à infinita inteligência e pode receber instruções sem interferência. Por isso, o trabalho noturno é tão poderoso. Você está bypassando o sabotador interno. Está plantando direto na terra fértil, sem ervas daninhas de dúvida competindo por espaço. Mas tem um elemento crucial que a maioria ignora. E é aqui que muita gente erra. O decreto precisa ser a última coisa antes de dormir. Não pode ter nada depois. Você não pode decretar e depois checar o celular. Não pode decretar e depois assistir notícias. Não pode decretar e depois conversar sobre problemas. Qualquer coisa depois do decreto contamina. É como escrever uma mensagem importante e depois rabiscar por cima. A mensagem fica ilegível. Florence era rigorosa com isso. Ela desligava tudo. Deitava na cama. Respirava fundo 3 vezes para acalmar o corpo. E então fazia o decreto 3 vezes em voz baixa ou mentalmente. Depois, olhos fechados, silêncio. Deixar o sono vir naturalmente. Se pensamentos de preocupação surgissem, ela não brigava com eles. Apenas repetia o decreto mais uma vez. E voltava ao silêncio. Eventualmente a mente se aquietava e o sono chegava. E o mais importante, ela não tentava forçar o resultado.
Não ficava ansiosa esperando um milagre no dia seguinte. Ela confiava que o trabalho estava sendo feito no invisível e se dedicava a viver o dia com presença, não com expectativa desesperada. O resultado vinha no tempo perfeito. Às vezes no dia seguinte, às vezes em uma semana, às vezes em um mês. Mas sempre vinha, e sempre de forma melhor do que ela teria. Planejado conscientemente. Agora vou te ensinar uma variação do decreto que Florence usava para situações específicas, para a prosperidade financeira. Infinita inteligência me revela o caminho perfeito para a abundância ilimitada. Eu agradeço pela prosperidade que já flui em minha direção. Para a saúde. Infinita inteligência me revela o caminho perfeito para a saúde vibrante. Eu agradeço pela cura que já está em curso no meu corpo. Para relacionamento. Infinita inteligência me revela o caminho perfeito para o amor verdadeiro. Eu agradeço pelo parceiro ideal que já está se aproximando. Para uma decisão importante. Infinita inteligência me revela o caminho perfeito para essa situação. Eu agradeço pela clareza que recebi durante a noite. Percebe a estrutura? Sempre começa com infinita inteligência me revela o caminho perfeito para. Depois especifica a área. E sempre termina com gratidão pelo que já está em curso. Você pode adaptar para qualquer situação. A estrutura é sempre a mesma. E a repetição 3 vezes antes de dormir ativa o processo. Mas calma, porque tem mais uma revelação importante. Florence descobriu que o horário influencia o resultado. Não é qualquer momento antes de dormir. É o momento exato em que você está quase dormindo. Aquele instante em que a consciência está se dissolvendo. Quando você sente as pálpebras pesadas e o corpo relaxado. Esse é o momento teta, a porta entre os mundos. E é aí que o decreto tem máxima potência. Algumas pessoas fazem o decreto cedo demais. Ainda estão muito acordadas. A mente consciente ainda está ativa, questionando, duvidando. O decreto fica na superfície. Outras pessoas esperam demais. Adormecem antes de terminar. O decreto não é completado. O timing perfeito é quando você sente que está quase lá. Corpo relaxado, mente desacelerando, mas ainda consciente o suficiente para pronunciar as palavras com intenção. Florence dava uma dica prática. Deite na posição de dormir. Respire fundo 3 vezes. Sinta o corpo afundar no colchão. Quando sentir paz no peito e peso nas pálpebras, é a hora. Faça o decreto 3 vezes e deixe o sono te levar naturalmente. Se você acordar no meio da noite, pode fazer de novo. O momento de despertar noturno também é teta. Outro portal aberto. Mas só faça se conseguir manter a calma. Se acordar ansioso ou irritado, apenas respire e volte a dormir. Não force o decreto em estado de agitação. Agora vou revelar o complemento matinal. Florence não usava só o decreto. Noturno. Ela tinha um ritual de manhã também. Assim que acordava, antes de qualquer pensamento, antes de checar o relógio, antes de se levantar, ela dizia: agradeço por este novo dia de manifestação perfeita. Uma vez só, não 3. Porque de manhã a função é diferente. De manhã você está selando a programação noturna, confirmando que o trabalho foi feito, recebendo o dia como uma dádiva, não como um fardo. Se você acordar e a primeira coisa for reclamação, preocupação ou uma lista de problemas, você está cancelando o trabalho da noite. É como semear na calada da noite e esperar a colheita ao amanhecer. Mas se você despertar com gratidão, estará nutrindo a semente, confirmando ao seu inconsciente: excelente trabalho, continue,
e estou receptivo a tudo que está por vir. A combinação é poderosa. Decreto noturno para semear. Gratidão matinal para nutrir. E durante o dia, observar atentamente os sinais da manifestação em curso. Quais são esses sinais? Florence Scovel Shinn os chamava de migalhas do caminho. São aquelas sincronicidades sutis, encontros inesperados, ideias que surgem do nada, oportunidades que parecem enviadas pela divindade. São as confirmações de que a energia cósmica está atuando em seu favor. Quando você perceber esses sinais, não duvide. Agradeça. A dúvida fecha a porta que a gratidão abre. Se você avistar um sinal e pensar, deve ser apenas uma coincidência, estará sabotando o processo. Mas se você ouvir e exclamar, obrigado, estou no caminho certo, estará acelerando a manifestação. Florence Scovel Shinn relatava que, às vezes, os sinais eram literais. Ela decretava sobre uma decisão nos negócios. E, no dia seguinte, se deparava com um outdoor exibindo uma frase que respondia precisamente à sua dúvida. Decretava sobre um relacionamento amoroso e encontrava a pessoa perfeita na fila do supermercado. Não eram milagres inexplicáveis, eram sincronicidades. A energia cósmica reorganizando as circunstâncias para orquestrar encontros significativos. A divindade utilizando seus recursos infinitos para guiar nossos passos limitados. Mas há um último elemento que preciso mencionar. O super obrigado. Você acaba de desvendar o ritual noturno mais poderoso de Florence Scovel Shinn. O decreto que reprograma seu inconsciente enquanto você repousa. O momento exato para a máxima absorção. O complemento matinal que sela a manifestação. Essa sabedoria estava oculta em anotações pessoais de Florence, acessíveis a poucos estudiosos. Trazer essa luz exige dedicação e estudo profundo. O super obrigado ali embaixo não é apenas um apoio financeiro. É você declarando. Esta técnica de transformação noturna merece ser compartilhada. Ao contribuir, você está praticando a lei da circulação que Florence Scovel Shinn ensinava. Você está plantando uma semente de abundância que germinará em um retorno multiplicado. Você não é apenas um espectador aprendendo uma técnica. Você é um guardião, espalhando a sabedoria. Faça parte daqueles que mantêm vivos os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. O super obrigado é o seu decreto noturno, em forma de ação. Agora vou te apresentar o protocolo completo. Hoje à noite, você fará exatamente isso. Primeiro, desligue tudo, pelo menos 30 minutos antes de se deitar. Celular, televisão, computador. A luz azul das telas interfere na produção de melatonina, dificultando a entrada no estado teta. Segundo, deite-se na posição em que você costuma dormir. Não se sente para decretar e depois se deite. Deite-se imediatamente. O corpo precisa estar relaxando em direção ao sono. Terceiro, respire fundo 3 vezes. Inspire pelo nariz, contando até 4. Expire pela boca, contando até 6. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, induzindo o relaxamento. Quarto, sinta seu corpo. Perceba os pontos de tensão. Conscientemente, relaxe a mandíbula, os ombros, as mãos. Essas são as áreas onde acumulamos o estresse. Quando relaxam, todo o corpo segue. Quinto, espere sentir as pálpebras pesadas. Esse é o sinal de que você está adentrando o estado teta. A porta está se abrindo. Sexto, faça o decreto 3 vezes. Pode ser em voz baixa ou mentalmente. O importante é sentir cada palavra. Não é uma repetição mecânica. É intenção consciente.
Energia cósmica, revela-me o caminho perfeito. Agradeço pela manifestação que já está em curso. Repita mais 2 vezes. 7º, após o 3º decreto. Não faça mais nada. Não pense no resultado. Não visualize detalhes. Apenas deixe o sono chegar. Confie que o trabalho está sendo feito. 8º, se pensamentos intrusos surgirem, não lute contra eles. Apenas observe-os e retorne ao silêncio. Se forem persistentes, repita o decreto mais uma vez e retorne ao silêncio. 9º, durma. Simples assim. O inconsciente trabalhará a noite toda. Fará conexões que sua mente consciente jamais faria. Encontrará caminhos que você nem imaginava que existiam. 10º, ao acordar, antes de qualquer coisa, diga: agradeço por este novo dia de manifestação perfeita. Depois, levante-se e viva o dia com os olhos abertos aos sinais. Esse protocolo, praticado consistentemente, transforma vidas. Florence Scovel Shinn o praticou por 40 anos. Ricardo o praticou por 1 semana e encontrou um emprego. Centenas de outros o praticaram e manifestaram saúde, amor, abundância, clareza. Não é alquimia mental. É um princípio universal. O princípio do inconsciente. O princípio da programação mental. O princípio da semeadura e da colheita aplicado ao reino invisível. Você semeia à noite. Você nutre pela manhã. Você colhe durante o dia. Faça o decreto 3 vezes antes de dormir. Volte amanhã e me conte o que aconteceu. Eu vou ler cada comentário. Estou curioso para saber o que a energia cósmica vai revelar a você. Pode ser um sonho significativo. Pode ser uma ideia ao despertar. Pode ser um encontro inesperado. Pode ser uma oportunidade que surge de repente. Qualquer que seja a forma, agradeça e continue o ritual. 1 noite semeia. 7 noites criam raiz. 30 noites criam um hábito. O hábito cria o destino. Florence Scovel Shinn dormiu por 40 anos, decretando, e acordou por 40 anos manifestando. A vida dela foi a prova viva de que o ritual funciona. Agora você tem a mesma ferramenta. Use-a. Energia cósmica, revela-me o caminho perfeito. Agradeço pela manifestação que já está em curso. 3 vezes. Antes de dormir, todo dia. Está feito. Está consumado. Assim é.